Vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso com o Leandro Fortes, já está conectado aqui com a gente. Olá, Leandro, como você está? Tudo bem por aí? Olá, Thalita, eu estou ótimo. E você, tudo bem? Tudo certinho também. Ô, Leandro, você estava por aqui semana passada, a gente falava sobre Forças Armadas, né? E essa semana as Forças Armadas de novo no foco do debate por conta dessa fala de Barroso, né? É, uma fala que foi certeira, né? E daí teve essa reação, acredito que exagerada por parte das Forças Armadas. A gente até mostrou que, de fato, o Bolsonaro, ele insere as Forças Armadas no processo eleitoral, né? Na fala dele. Então, é isso, ele conduz as Forças Armadas a dizerem que, de fato, ele não está conduzindo as Forças Armadas. É tipo isso. Queria saber como que você está vendo esse episódio. Olha só, eu tenho uma posição muito formada sobre essa questão de ministros do STF darem entrevista e falarem, se comportarem como celebridades. Recentemente, o Gilmar Mendes deu uma entrevista para o UOL. Uma boa entrevista até, não é a qualidade da entrevista que eu estou dizendo. A Carmen Lúcia deu entrevista hoje, o Barroso participa de um evento chamado Brazilians, o Brasil Summit, alguma coisa desse tipo, e dá um depoimento como esse. Ele foi certo, ele tem toda a razão. O Bolsonaro instrumentaliza as Forças Armadas para atacar o sistema eleitoral, como instrumentaliza as Forças Armadas para atacar a democracia. Mas eu acho, Thalita, sinceramente, que essa não é a questão fundamental. A questão fundamental é que juízes não devem falar fora dos autos, juízes não devem ser conhecidos, juízes não devem ter nomes expostos, juízes não devem dar entrevista, juízes não devem ficar se comportando como celebridades. Esse tem sido um câncer em permanência metástase na sociedade, no tecido social brasileiro. Né? Então, os ministros, olha só, até o governo Lula, você deve se lembrar disso também, embora seja bem mais nova do que eu, até o governo Lula, as pessoas não sabiam como era o nome dos ministros do STF. Eu passei anos e anos e anos em Brasília sem saber o nome dos ministros do STF. Sabia um ou outro que era o presidente, ou porque tinha tido um julgamento importante e os votos foram relevantes e tal. Mas você conhecia o ministro pelo voto que ele deu no processo, e não pela entrevista, não pelas suas posições ideológicas. Quem iniciou essa guerra foi Gilmar Mendes, né, num processo de golpe contra o governo Lula. Ele agora está dizendo que não teve golpe, mas ele foi um golpista de primeira hora contra o presidente Lula. Então isso se iniciou, e aí as subsequentes nomeações do PT para o STF, e esse veneno que é a transmissão ao vivo pela TV Justiça de julgamentos no STF, isso acabou com o judiciário, isso envenenou as relações do judiciário e criou essa figura do ministro celebridade, que dá entrevista e fala sobre processo, e fala sobre coisas que ele vai julgar, e fala sobre governos. Por mais abjeto que seja o governo Bolsonaro, e isso nós falamos disso todo dia, o Poder Judiciário não pode emitir opiniões sobre outro poder. Essa é a premissa básica, né, da relação entre os poderes num sistema democrático como o nosso. Simplesmente você não emite opinião sobre outros poderes, ponto final. Mas não, ele vai lá, boquirroto, e fala. Porque tem hora que ele falou uma coisa certa agora, mas daqui a pouco ele fala uma bobagem. Gilmar Mendes, a mesma coisa. Carmen Lúcia dando entrevista no Globo, falando sobre tudo, sobre tudo. Não, esse é o problema. Aí o que acontece? Ele falou uma coisa verdadeira. É de fato, as Forças Armadas estão sim sendo instrumentalizadas contra o sistema eleitoral e contra a democracia, só que isso é utilizado pelo Bolsonaro, é utilizado corretamente numa estrutura de marketing pensada para isso, é utilizada para se vitimizar o governo e mostrar e provar que, de fato, eles são perseguidos pelo STF. Nós, Thalita, sabemos disso, mas na guerra de narrativas, você acaba consolidando essa posição dentro do núcleo duro do eleitorado do Bolsonaro, e isso é um argumento que transborda, pode convencer outras pessoas. Olha, está aí a prova, o cara tá vendo do nada, acusou as Forças Armadas, os militares, um desrespeito contra as Forças Armadas. Tá? Então é para isso que serve isso. Então eu acho. Primeiro, o Barroso está certíssimo. O que ele falou é verdade. Segundo, ele está erradíssimo em ficar se pronunciando. Ele, todo e qualquer ministro, da primeira instância ao STF, não tem que dar entrevista, não tem que fazer aparecer em evento e dar opinião sobre tudo.
Juiz deve falar somente nos autos, no mais deve ficar em silêncio. Ganha ele e ganha a sociedade. Ô, Leandro, você acredita que essa exposição faz criar, inclusive, torcidas e os juízes deixam de agir por conta de temer a repercussão de uma decisão? Porque eu tomo como exemplo essa decisão do indulto, né, do perdão que Bolsonaro deu a Daniel Silveira. Muita gente estava esperando, eu conversei com o Fernando Horta, inclusive, na sexta-feira. Ele falou assim, se o Supremo deixar de politicagem, né, porque ali no julgamento de Lula, ali agiu com muita politicagem, né, demorou, né, na verdade, para agir, aquilo foi politicagem ali dentro. Se ele agisse sem politicagem agora, nesse momento, ele daria uma resposta imediata a Bolsonaro após ele conceder esse indulto. Mas ele demorou, bom, ele já não agiu, né, o Supremo não agiu, e daí parece que houve até essa mini escalada agora por conta das Forças Armadas. Então você acredita que esse holofote também leva essa torcida e eles deixam de decidir, eles deixam de dar decisões talvez mais contundentes, mais rápidas? Exatamente, Thalita, porque entra nessa equação entra uma variável que não deveria entrar, que é a opinião pública. Juiz não pode se pautar pela opinião pública. O deputado deve. O juiz não pode se pautar pela opinião pública. Por isso que ele não deve aparecer, por isso que a opinião pública não deve saber o nome dele, nem conhecer as coisas que ele faz, nem o que ele come, se ele usa tanga, se ele usa vestido, se ele toca guitarra, se ele usa peruca. Se não houvesse essa superexposição, ele não teria que dar satisfações à opinião pública. Ele julgaria, olha só, e o trabalho mais fácil na magistratura é o do ministro do STF, porque ele só tem um trabalho: interpretar a Constituição Federal. Só isso. Ele não tem que mexer com o Código Civil, com o Código de Processo Civil, com o Código Penal, com o Código de Processo Penal, com o direito administrativo, com o direito tributário, com o direito internacional público, nada disso. Ele tem que interpretar a Constituição Federal. Porra, e o cara passa 20, 30 anos fazendo só isso, não é possível. Então, eles têm que se debruçar sobre o que foi que o Bolsonaro fez. Bolsonaro usou, sim, um artigo da Constituição para dar a graça a Daniel Silveira, quer você goste, quer você não goste. Aí o que nós leigos, porque nós podemos, Thalita, e nós devemos, como jornalistas, eu e você, discutirmos a questão ética. A questão ética é a seguinte: um sujeito que ameaça quebrar a cabeça do ministro do STF, fechar o Supremo Tribunal Federal, torcer pelo AI-5 para trazer tortura e tal, esse sujeito merece ser condenado? Em sendo condenado, ele pode ter um indulto? O sujeito pode ser perdoado depois de prometer tudo isso e ser condenado a 8 anos de cadeia? Essa é a discussão ética. Pode ou não pode, dentro dos limites da ética humana e tal. Mas essa é a nossa questão. Agora existe uma outra questão, que é a questão constitucional. Se o STF fizer o seu trabalho e decidir sobre isso, olha, eles vão se debruçar sobre esse tema, vão ver se foi correto, se pode, se está fora de hora, se foi dado antes do trânsito e julgado, enfim, todas as questões que não nos cabem como leigos analisar, aí ele vai tomar uma decisão. Mas não adianta ficar dando entrevista antes, ficar protelando esse assunto, deixando o Bolsonaro crescer. O que ele está fazendo, o Bolsonaro? Hoje ele deu uma entrevista lá, vocês passaram aqui na TVT, dizendo que foi constitucional e vai ser cumprido. É uma bravata, assim, saindo daquela boca podre, parece uma coisa terrível, mas ele está falando uma coisa lógica. É constitucional e vai ser cumprido. Será cumprido porque é constitucional. Mas se isso ele não fala, ele nem pode falar, porque senão ele perde a narrativa dele. Mas se o STF decidir que não é constitucional, né, que a interpretação daquela atitude não é constitucional, ela não será cumprida. Ponto final. Ponto final. Acabou. É dessa frieza, é desse cálculo que a gente está precisando. E não de manifestações de dezenas, centenas. Eu estou cansado, Thalita. Dezenas de advogados, dezenas de juristas, juízes, cada um com uma opinião diferente sobre isso. E essas opiniões são inúteis diante da circunstância que nos cabe, que é de esperar que o STF decida se é ou não. Se não for, esqueça, não é nenhuma derrota. O cara usou, o cara foi astuto.
usou fez uma manobra constitucional dentro da lei e venceu a parada, toca a vida. Ele já perdeu a eleição, gente. Ele já perdeu a eleição. Ele é um derrotado. Por isso que ele está em desespero total. Então, assim, deixa a vida seguir, né, Thalita? Não precisa se preocupar com tudo, né?